bom? Então, vocês até vão se sentir, de certa forma, um pouco confortáveis em tratar esse tema programação orientada a objeto, porque nós já conversamos algumas semanas atrás sobre programação modular. E a programação modular, ela ajuda bastante a compreender o conceito, a filosofia, o paradigma da programação orientada a objetos. Tá? Preparados? Podemos seguir? Então, vamos lá. Quais são as vantagens da programação orientada a objeto? Muitas vezes os alunos têm dúvidas do tipo assim, professor, primeiro semestre eu aprendi o que são variáveis, eu aprendi o que é uma instrução de entrada de dados via teclado, o que é uma saída de dados, eu aprendi uma atribuição, ou seja, eu sei atribuir valores para as variáveis, nós aprendemos estruturas de decisão, if, switch, aprendemos estruturas de controle de repetição, né, os laços de repetição, laço for, while, do while, né? Agora, mais recentemente, né, no finalzinho do segundo semestre, nós aprendemos as variáveis indexadas, os vetores. No retorno às aulas, segundo semestre, nós vimos as matrizes, né, que são as variáveis indexadas com mais do que uma dimensão, né? E agora, mais recentemente, vimos o algoritmo de busca binária, falamos sobre o conceito de recursividade, que é um mecanismo de programação. Enfim, a pergunta dos alunos aprendemos tudo isso até agora. E agora nós vamos começar a aprender um paradigma novo de programação, que é o paradigma orientado a objeto. Como é que fica todo esse aprendizado? Então, a resposta, pessoal, bem tranquila. Tudo que vocês aprenderam até hoje, vocês vão utilizar na programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto, ela é um novo paradigma, uma nova proposta, um novo enfoque de programação. Mas o código, a instrução, o processamento delas é exatamente igual. Vão continuar existindo os laços, vão continuar existindo as estruturas de decisão, as variáveis, né, os arrays, variáveis indexadas, nada disso muda. O que muda é a mecânica e a abordagem para se desenvolver um programa de computador. A gente pode dizer que é uma roupagem nova, ok? Então, a programação orientada a objeto, ela é um paradigma de programação, é uma proposta de desenvolvimento de código. No mercado, a programação orientada a objeto, como paradigma, tá ruim aí o áudio, pessoal? Tá ruim para todo mundo ou só para alguns? Ele está estourado novamente, professor. Mas tá ruim para todo mundo ou só para alguns? Tá ruim para todo mundo? Ruim, professor. Tá. Agora tá melhor? Tá melhor agora? Não, professor. Tá ruim? O áudio do senhor sempre foi bom, não sei o que aconteceu. Desde aquele dia, acho que foi semana Tem umas retrasada. atualizações do Dell aqui que eu não sei, da máquina, pode ser que tenha sido isso. Vamos de novo aqui. Estou tentando falar de mais longe agora, melhorou ou não? Melhora. Para mim, Tá pelo audível. menos. Eu não entendi. Sim, Quando o senhor se escuta afasta o tranquilo. áudio, fica melhor. Tá melhor agora, pessoal? Sim. Sim. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Eu estava falando sobre o paradigma de programação orientada a objeto. Ele não é o único do mercado. Tá? Existe o paradigma orientado a eventos, existe o paradigma que é orientado a aspectos, mas o paradigma de programação orientada a objetos, ele é o mais utilizado pelo mercado, tá? O mais empregado. Então, vamos lá. Como eu disse, trata-se de um paradigma de programação que se baseia principalmente no conceito de objeto. Então, eu queria que vocês fazerem algumas anotações aí para nós, né? Para reforçar
conhecimento. Então, pega uma caneta, um papel ou anota no próprio computador. Então, sempre que a gente falar sobre a programação orientada a objeto, o componente principal desse paradigma vai ser o conceito de objeto, que nós já vamos aprender daqui a pouco. É uma forma, o que é o paradigma de programação orientada a objeto? É uma mecânica, é uma forma, é uma abordagem de programação que trata os objetos como um conjunto de componentes que vão interagir para resolver um problema. Então, nós podemos dizer que a programação orientada a objeto é a aplicação de objetos, né, que são componentes de software, blocos de código, para a solução de um problema. Pensar em objeto é um pouco pensar nas funções que nós aprendemos, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E, então, sempre que a gente fala de componente da programação orientada a objeto, nós estamos falando desse mecanismo central que é o objeto. Qualquer pessoa ou qualquer empresa que vive do desenvolvimento de software, né? Porque nem só as empresas desenvolvem software. Existem programadores que desenvolvem software nas suas residências, são freelancers. Qualquer pessoa ou qualquer organização que cria, que desenvolve software, ela não gosta, não faz muito sentido, ficar escrevendo o mesmo código infinitamente. Né? Vamos pegar um exemplo que nós demos no TP da aula passada, que foi a questão do CPF. Vocês lembram do programa? Que, inclusive, você tem que entregar amanhã, né? Lembra daquele programa para verificar se o CPF é válido? Sim. Né? Alguns de vocês conseguiram resolver o problema. Ou seja, vocês desenvolveram uma função que recebia o número do CPF digitado pelo usuário e verificava se o número era válido. Então, vocês desenvolveram a solução, ela está funcionando, valida-se o CPF. Vamos imaginar que você agora precisa desenvolver um outro programa, um outro software, e neste outro software, você também precisa receber via teclado o CPF do usuário. Bom, você vai ter que validar esse CPF. Vocês vão desenvolver do zero esse algoritmo para identificar se o CPF é válido? Uma pergunta para vocês. Não, Não, por que não, Yuri? que já foi utilizado, né? Você pode Porque ele já utilizar. existe, ele já foi criado. Então, vejam se vocês concordam. O que vocês vão fazer? Vocês vão reaproveitar o código. Vocês vão reaproveitar. Então, esse código, essa função, esse bloco do código que vocês construíram, que valida o CPF para saber se ele está correto ou não, esse bloco de código vai poder ser utilizado, ou reaproveitado, ou reutilizado em vários outros programas de computador que vocês venham a desenvolver. Um dos aspectos principais da programação orientada a objeto é a possibilidade de reaproveitamento de código. Tá? Então, o próprio texto descreve, resumindo, as duas grandes vantagens da programação orientada a objeto é o reuso do código e a capacidade de expansão desse código. Ok, pessoal? Estou longe aqui, caiu o fone. Estou preocupado de vocês não estarem me ouvindo adequadamente. Aí atrapalha tudo. Tudo bem? Tá tranquilo, professor. Tá? Vai me dar um feedback aí se melhorou, piorou o som, pelo menos aqui no chat, né? Então, desse slide, o que eu quero que vocês compreendam? Ninguém precisa decorar nada, tá? O Rodrigo Nakata colocou um N aqui, significa alguma coisa? Não? Então, primeiro ponto, a programação orientada a objeto, ela é baseada em componentes que juntos, interagindo entre si, resolvem um problema computacional. Esses componentes têm um nome, eles se chamam objetos.
tá? A programação orientada a objeto, ela tem vários benefícios, mas, sem dúvida alguma, os dois principais benefícios ou vantagens de se programar de forma orientada a objeto é a capacidade da gente poder reaproveitar o código que a gente escreve e a capacidade de expandir esse código para problemas específicos. Como é que a gente sabe que uma linguagem de programação é orientada a objetos? Tá? Para que uma linguagem seja orientada a objeto, para que a gente possa dizer que é uma linguagem POO, né, ela tem que oferecer suporte para alguns conceitos. Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Nós vamos falar de cada um desses itens durante as nossas aulas. Eu peguei uma linguagem de programação que não tem esses 4 conceitos básicos. Então, nós não podemos dizer que essa linguagem de programação é orientada a objetos. Porque, para ser, ela precisa implementar suporte para esses 4 conceitos. Tá? Não há necessidade nenhuma de vocês decorarem isso aqui. Vamos começar falando do primeiro item, do primeiro conceito que suporta a programação orientada a objeto, que é a abstração. Vamos tentar entender o que significa esse conceito de abstração no contexto da programação orientada a objetos. Então, vamos lá. Vamos pegar um caso, uma situação do mundo real para fazer uma analogia, né? Nós temos um carro. Um carro é uma abstração de um veículo que pode utilizar, que o indivíduo pode utilizar para se movimentar. Tá? Então, o que acontece aqui? O carro é uma abstração de veículo. Vocês conseguem me dar uma outra abstração de veículo? Alguém consegue me dar um exemplo de uma outra abstração? Uma bicicleta? Uma bicicleta é um veículo. O Kevin está colocando, uma moto é um veículo. Né? Muita gente acha que moto não é veículo. Sim, a moto é veículo. O ônibus é um veículo. O caminhão é um veículo. Gente, todos esses... Um barco não deixa de ser um veículo, não é verdade? Nós podemos dizer que uma embarcação, um navio é um veículo. Tá? Então, o conceito de veículo, ele é muito amplo na nossa cabeça. Mas quando nós falamos o carro, a moto, a bicicleta, o avião, né, nós estamos criando o conceito de abstração de um veículo. Tá? E uma coisa que é importante, ninguém diz, né, vamos supor assim, se eu falar para vocês, olha, eu vou pegar o carro e vou fazer uma visita a um amigo meu. Quando eu falo que vou pegar o carro e vou fazer uma visita, eu não preciso detalhar para vocês o que significa esse pegar o carro. Está o texto em vermelho. Eu não preciso dizer para vocês, olha, eu vou abrir a porta do carro, do veículo, movido a combustível, eu vou entrar, eu vou me sentar, eu vou dar partida, eu vou pisar na embreagem, se tiver embreagem, eu vou engatar a primeira marcha, eu não preciso falar nada disso. E o cinto de segurança? Não está aí na descrição, hein? Vou colocar o cinto de segurança também, bem lembrado, né? Código Tributário de Trânsito Brasileiro, né? Código Brasileiro de Trânsito, bem lembrado. Eu não preciso falar tudo isso. Tamanha explicação não se faz necessário, porque todo o conceito daquilo que foi abstraído é o que a gente chama de carro. Então, ao falar que eu vou utilizar um carro, né, utilizar esse termo, essa abstração de veículo, todo mundo entende que eu tenho um conjunto de atividades a executar. Apesar de tudo isso, né, basta a gente dizer, vou pegar o carro e vou embora, que qualquer pessoa, que qualquer pessoa vai tranquilamente entender. Existem também objetos, o carro é um objeto, né? A moto é um objeto, o ônibus é um objeto, a bicicleta é um objeto. Mas também existem objetos que são criados de aplicações com o intuito de abstraírem outros objetos do mundo real. Né? Então, nós podemos criar objetos, pensando em programação orientada a objetos, que são abstrações de objetos que existem no nosso mundo real, como, por exemplo, um pedido de compra. Quando a gente pensa num pedido de compra, o que a gente
identifica como característica de um pedido de compra? Quem me ajuda? Um pedido de compra ele vai ser realizado em processos. Primeiro a escolha do produto, vamos dizer, depois, sei lá, embalar o mesmo e depois... Mas pensando nas características dele, o que a gente encontra no pedido? O número dele? Encontramos o número. Todo pedido tem número. O que mais que a gente tem de pedido? Pedido tem data? Valor. Quantidade. Pedido tem valor. Pedido tem quantidade. Pedido tem código do produto. Quem comprou? Quem comprou, o comprador. Às vezes o pedido tem o vendedor. Às vezes o pedido Horário. entrega. Então, o pedido, ele é um objeto do mundo real. E ele tem características que vocês citaram. Se a gente pensar no cliente, quais são as características ou atributos do cliente? CPF, nome, Aí a gente data de vai nascimento. separar, né? Se a gente pensar numa pessoa física, né, porque cliente também pode ser pessoa jurídica. Se a gente pensar numa Sim. pessoa física, pode ser o nome dela, pode ser o endereço dela, pode ser o e-mail dela, pode ser o CPF, pode ser o RG, tá certo? Enfim, também tem características. Cliente é um objeto do mundo real, né? E o produto? Quais são as características do produto? De um produto. O que a gente tem de atributo ou característica? Caloria, quantidade, O código, todo produto tem código. código de barra. Tem código, né? Ele tem o que a gente chama de ID. Nós podemos pensar, ele tem nome. Às vezes Fornecedor. ele tem descrição, ele tem fornecedor, ele tem quantidade de medida, ele tem embalagem, né? Ele tem produtos, características físico-químicas, tá certo? Enfim, então o produto também é um objeto complexo da nossa vida real. Então vocês percebam que no nosso mundo real, na nossa vida, nós estamos rodeados de objetos. Para todo lado, vocês estão sentados na frente do computador ou com o smartphone, do lado, a gente olha ao nosso redor, nós estamos rodeados de objetos, né? E esses objetos têm características. E esses objetos, eles têm atributos. Então, nós podemos criar abstrações desses objetos, tá? Vamos seguir aqui no nosso aprendizado. Então, o objeto é o tema central da programação orientada a objeto. Só que nós também temos o conceito de classe, né? Estudar programação orientada a objeto é também estudar o conceito de classe. E é importante a gente compreender a diferença entre classe e objeto, que são dois conceitos bastante importantes na programação. A classe, vamos anotar, ela é um modelo. Modelo para quê? Modelo para algo que será criado. Eu aqui também vou fazer uma analogia com o mundo real, tá? Então, para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de fazer um bolo, vamos imaginar que nós queremos uma receita para bolo de chocolate. É o exemplo aqui, tá bom? Então, nós vamos utilizar essa receita, vamos acessar a internet, vamos baixar essa receita para desenvolver o bolo de chocolate. A receita é um modelo de como fazer um bolo de chocolate. A receita do bolo de chocolate é o que nós chamamos, ou chamaríamos na programação orientada a objeto, de classe. O bolo é o nosso objeto. Entenderam a diferença? Está claro para vocês? Repete aí, professor, por favor. Então, eu falei aqui o seguinte, olha, nós temos um exemplo de receita de bolo, tá? Isso que eu estou comentando está escrito aqui. Então, nós temos a seguinte situação. Eu quero uma receita de bolo para fazer um bolo de chocolate. Tudo bem? O que é a receita do bolo? Ela é um modelo. Passo a passo. É o passo a passo, né? A lista de requisitos. O que a gente encontra numa receita?
você encontra os produtos que você precisa para fazer o bolo, mas não só os produtos. Você encontra a metodologia. Né? Eu vou precisar do ovo, eu vou precisar da clara, eu vou precisar do fermento, né? Eu vou precisar de trigo, ótimo. Mas em que sequência eu processo esses materiais? Né? Por quanto tempo? Em qual medida? Então, a receita de bolo é o modelo, que na programação orientada a objeto, esse modelo, ele recebe o nome de classe. E o bolo depois de pronto? O bolo depois de pronto, ele é o nosso objeto. Né? Aquilo que nós vamos consumir é o nosso objeto. Esse bolo seria, na programação orientada a objeto, o nosso objeto. Então, todo objeto deriva de um modelo. Todo objeto tem origem em um modelo, ou seja, na programação orientada a objeto, todo objeto tem origem em uma classe. Entendido, pessoal? Entendi sim, professor. Todo mundo entendeu? O resto do pessoal me dá um feedback? Entenderam o conceito? A gente faz analogia aqui em tom de brincadeira com o bolo, que é fácil de entender que a receita é o modelo e o bolo é o objeto, né? Uma classe, e vamos anotar esse ponto que é importante, uma classe, ela não é utilizada diretamente. Ela não é. O que nós vamos utilizar na programação orientada a objeto, no PO, é o objeto. Mas sem classe, não tem objeto. Porque a classe é o modelo, é a receita da construção, da criação do objeto. A classe utilizada a classe é utilizada somente, pelo que eu estou explicando, para a criação dos objetos. E são eles objetos que efetivamente serão utilizados. Tá claro isso, pessoal? Eu estou indo bem devagar porque esses conceitos, eles são os pilares da programação orientada ao objeto. A classe é o modelo, ok? O objeto, ele deriva da classe. No PO, nesse tipo de paradigma, quem que nós vamos utilizar diretamente? Sempre o objeto, não a classe. Nós vamos utilizar o objeto. Mas todo objeto é criado a partir de uma classe. Podemos prosseguir? Professor? Oi, Laiane. Eu já vi PO, e é que eu realmente não sou boa nisso, mas deixa eu tentar entender, assim, na teoria. A classe é uma padaria, e na padaria você faz o pão, então tem o objeto pão. Você paga aquele pão, então tem o objeto comprar pão. Você lava a funcionária, o salário do funcionário do objeto. Laiane, assim, deixa eu te cortar, agora você já está entrando num outro nível chamado de método, você vai confundir todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Para na padaria e no pão. Tudo bem? A padaria é a classe. Isso. Vamos parar, porque o que você vai falar agora depois, a fabricação do pão, e daqui a pouco a gente vai dar o nome, que se chama método, tá? Mas eu vou explicar depois. Então, a padaria, no teu exemplo, é a classe, é a receita, é o modelo. E o pão é o objeto. O que nós vamos consumir? O pão ou a padaria? O pão. Mas tem pão sem padaria? Não. Então vocês já entenderam a diferença de classe e objeto. Gostei do exemplo, Laiane. Já deu até fome. Eu também. Obrigada. Tudo bem? Entendeu a diferença aí, Laiane? Tá? Então a padaria é a classe e o pão é o objeto. O que nós vamos consumir diretamente? Que é o que está escrito aqui no texto. É o pão. Mas nós sabemos que sem a padaria, nós não temos a padaria sem a classe, não tem o pão. As classes, elas descrevem o tipo dos objetos, enquanto os objetos são instâncias úteis das classes. Tudo bem? Então vamos repetir aqui, ó. Toda classe, ou as classes de modo geral, elas descrevem os tipos de objeto. Por exemplo, eu posso ter uma classe veículo,
eu posso ter uma classe figura geométrica, eu posso ter uma classe pedido, eu posso ter uma classe produto, eu posso ter uma classe cliente. Então, as classes, elas descrevem o tipo de objeto que será derivado delas. Em contrapartida, os objetos também são chamados de instâncias das classes. Então, quando nós criarmos um objeto a partir de uma classe, nós falaríamos que criamos um objeto ou que criamos uma instância. Voltando no teu exemplo da padaria, Laiane, é como se dissesse assim, olha, nós criamos na padaria ou nós fabricamos o pão. O pão é o objeto da classe padaria. O pão é uma instância útil da padaria. Tudo bem? Sim, sim. Legal? Então, estou fazendo essas analogias com coisas do mundo real para vocês poderem entender melhor o que é a programação orientada a objeto. Então, o objeto, em via de regra, é chamado de instância da classe. Toda vez que a gente utilizar, eu falar assim, a instância da classe, eu estou falando do quê? De um objeto que foi criado daquela classe. Simples assim, tá? O ato de criar um objeto a partir de uma classe, tá? É chamado de instanciação. Se o objeto é uma instância de uma classe, o ato de criar um objeto é chamado de instanciação. Então, quando eu falo assim, pessoal, vamos realizar uma instanciação. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, pessoal, nós vamos criar um objeto, né, de determinada classe. Tudo bem? Podemos prosseguir? Alguém? Tá todo mundo? Vai dando feedback aqui para mim. Por enquanto são conceitos. Ah, professor, eu vou acabar esquecendo. Sem problema. Quando você esquecer, você volta no material e relembra. Né? Vamos relembrar rapidinho? Né? Programação orientada a objetos. Qual é o núcleo, o centro de todo o nosso trabalho? São os componentes chamados de objetos. Bacana. Esses componentes vão interagir, esses objetos interagem entre si para resolver problemas computacionais. Bacana. Então, programação orientada a objeto tem a ver com objeto? Joia. Tá, qual é a diferença de classe e objeto? A classe é a receita de bolo. E o objeto é o bolo. Se você fizer essa analogia, fica fácil de entender. Na programação orientada a objeto, nós nunca vamos utilizar diretamente nós vamos utilizar diretamente a classe. Vamos utilizar quem? O objeto. Mas sem classe, não tem objeto, porque o objeto deriva, todo objeto deriva de uma classe em específico. A gente vai ver isso bastante claramente nos exercícios. Vamos continuar. Para exemplificar, eu vou pegar uma figura geométrica, tá? Para ficar um pouquinho mais claro o que a gente está explicando para vocês e sair dessa coisa da padaria, né, e tal, que é um exemplo bacana, mas vamos agora para uma figura. Vocês estão vendo um retângulo. Esse retângulo, ele tem dois lados. O lado X e o lado Y. Até aqui nenhuma novidade. Esse R1, o que é esse R1, pessoal? Explica para mim. É o retângulo 1? É o retângulo. Ok? Esse R1 é igual ao retângulo aqui que tem um X e Y? Não. Mas os dois não são retângulos? Sim. Sim, perfeito. Ótimo. Vamos continuar. O que é o R2? É um retângulo. É um retângulo. Ok? O que a gente percebe que tem diferença do R1 para R2? Seu lado e altura. As medidas, não é isso? Exato. As medidas do lado, da altura, se preferir, do X e do Y. Como mais um caso? E o R3? É um retângulo. Ou seja, o R1, o R2 e o R3, não sei se todo mundo concorda, mas os três são retângulos. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma anotação simples. O retângulo inicial é a classe. Os outros três retângulos são os objetos.
Então, a classe retângulo, ela tem o lado X e o lado Y. E desta classe, né, foram instanciados 3 objetos, o R1, o R2 e o R3. Ou seja, traduzindo, esses 3 objetos, R1, R2 e R3, eles nasceram da classe retângulo. Entenderam esse exemplo? Sim. O fato dos 3 retângulos derivarem da mesma classe não significa que eles têm que ser iguais com a mesma medida. Significa que eles têm que ter 2 lados. É como os filhos de um mesmo pai e mãe, né? Eles nascem com as características dos pais, mas eles são iguais? Claro que não. Um é mais alto, o outro não é tão alto, um tem olho azul, o outro castanho. Então, o objeto, ele deriva. O objeto, ele é uma instância da classe, né? Então, lembra que a gente comentou? A classe é utilizada para construção, para servir de modelo, né? Receita do bolo para a construção dos objetos. Então, nesse caso, nós temos uma classe retângulo que tem 2 medidas. Desta classe, surgiram, foram instanciados 3 objetos, o R1, R2 e R3. Em todos os 3 objetos, nós temos, os 3 são retângulo e os 3 têm 2 medidas. Agora, isso não quer dizer que as medidas precisam ser iguais. Ficou melhor o entendimento da diferença de classe e objeto, pessoal? Sim? Sim, professor. Melhorou? Bacana. Tá? Então, a gente tem uma classe que é o nosso modelo. E nós temos objetos que nascem desse modelo. Tá? Então, nós podemos falar que uma abstração da classe é um objeto. E que esse mesmo objeto que é a abstração de uma classe, ele também é uma instância dessa classe. Tá? Isso aqui a gente só resume o que a gente comentou no slide anterior. Muito bem. Vamos começar a pensar um pouquinho no C#. Tá? Em muitos casos, é necessário criar classes que não existem no nosso framework, né? No nosso .NET Visual Studio. Né? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Vocês lembram que em vários programas que nós fizemos, né, nós tivemos que utilizar uma classe chamada Math do C#? Sim. Né? Eu falava assim, olha, pega uma variável e eleva ao quadrado. Você ia lá escrever math.pool, né? Abre parênteses, a variável, vírgula 2, se quisesse levar ao quadrado. Às vezes eu falava assim, olha, eu quero utilizar o número do pi, 3,14. Ou você escrevia lá no código, atribuindo para uma variável 3,14, 3,14, ou você utilizava math.pi. Esse math que vocês utilizaram nos programas de computador que vocês criaram, ele é uma classe do C#, que é parte integrante da biblioteca de funções do C#, da biblioteca de blocos de código do C#. Então, o C#, o ambiente .NET, o framework .NET da Microsoft, ele já tem um conjunto de classes prontas para que possamos utilizar. Né? Agora, às vezes, nós temos que criar a nossa classe. Nós poderíamos, será que existe uma classe no C# que valida se o CPF está correto? Claro que não. Então, nós podemos, se estivesse no nosso programa, no nosso exemplo, nós teríamos que criar uma classe para calcular, para verificar, por exemplo, validar CPF. O Yuri está querendo fazer uma pergunta, está com a mão levantada aqui. Não, professor, eu só queria perguntar a diferença de classe e da biblioteca. Não, a classe, a biblioteca é um conjunto de classes e de métodos, né, de blocos de códigos para executar tarefas específicas. Então, muito do que a gente precisa de programação, né, se a gente
Se vocês voltassem a 10, 20 anos atrás, a gente programava quase tudo. Nós tínhamos que fazer programas de computador extremamente extensos, com um volume monumental de instruções. Hoje nós escrevemos programas de computador, inclusive profissionais, para a internet ou não, desenvolvemos sistemas informatizados com um número menor de instruções. Por quê? Como eu disse, muito do que a gente precisa da programação, muito do que a gente precisa de execução de código já está pronto na biblioteca, que é o caso dessa biblioteca matemática do C#. É dentro da biblioteca matemática do C# que a gente encontra lá a classe MEF, que tem uma série de métodos que nos ajudam a executar uma série de atividades. Tudo bem? Entendi, então, professor. Nós podemos criar os nossos blocos de códigos, né, as nossas classes, e podemos pegar a nossa classe e colocar dentro da biblioteca do C#. Isso é possível. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue até ver como é que se faz isso mais à frente. Então, em muitos casos, o fato concreto é que o C# não tem tudo. Ele tem muita coisa, ele tem muitas classes, ele tem muitos métodos, ele tem muita coisa pronta, mas ele não tem tudo. E quando a gente vai para o ambiente de uma empresa, normalmente nós nos deparamos com necessidades muito específicas, mas muito específicas mesmo. Então, aí nós temos que desenvolver um programa de computador, e nesse programa nós temos que criar as nossas próprias classes, que vão ser utilizadas para resolver aquele problema, né, computacional que está à nossa frente. Tá certo? Então, no C#, como é que a gente cria, como é que a gente declara uma classe? Está aqui no slide. Nós escrevemos class, tudo bem? E o nome da classe. Tranquilo, pessoal? O nome que você quiser. O único detalhe com relação ao nome da classe, que você não pode esquecer, vocês não podem esquecer, é que o C# é case sensitive. Então, nesse caso aqui, eu estou criando uma classe chamada de produto. Tá? Abre e fecha parênteses, dentro das chaves, abre e fecha chaves, desculpa, dentro das chaves a gente vai desenvolver toda a estrutura da classe, os famosos membros. Mas só tem que tomar cuidado com o nome da classe, porque o C# é case sensitive. Então, aqui eu escrevi produto minúsculo. Então, se no meu código eu escrever produto maiúsculo, ou P maiúsculo, ou qualquer coisa diferente disso, o C# não entende. Então, é só esse cuidado que vocês têm que ter. Então, você escreve class e o nome da classe que você quer criar. Tá? Nesse exemplo aqui simples, eu estou declarando uma classe em C# e o nome dessa classe é produto. Vamos prosseguir. Cada classe, ela pode e deve ter aquilo que nós chamamos de membros da classe. Né? E esses membros, eles incluem propriedades, métodos e eventos. Tá? Então, dentro de uma classe, quando nós construirmos as nossas classes, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, nós vamos poder declarar nessas classes as propriedades, os métodos e os eventos. Né? As propriedades vão vincular a dados, os métodos vão definir o comportamento da classe. Lembra que você comentou lá da padaria, a fabricação? Sim, sim, professor. Então, agora sim, agora essa fabricação do pão, a padaria é a classe, o pão é o objeto. E a fabricação do pão lá na padaria é o que nós chamamos na programação orientada a objeto de método. O método é o membro de uma classe. O método é a mecânica de trabalho da classe, o comportamento, é como a classe vai responder na solução do problema. E nós temos os eventos também. Os eventos, eles permitem a comunicação entre classes e entre objetos diferentes. Então, olha como é que nós vamos declarar os campos. Vamos começar pelos campos, né? Campos e propriedades representam informações que um objeto contém. Para a gente fazer uma analogia, até agora, nós sempre utilizamos a terminologia variável. Vocês conhecem bastante o conceito de variável. Dentro de uma classe, nós temos variáveis. Só que nós não chamamos de variável. Nós chamamos de campo ou de data member.
Tá certo? Então, toda vez, anota aí, pessoal, que a gente fala assim, olha, o campo da classe é como se eu estivesse falando de uma variável se eu não estivesse programando orientado a objeto. Então, quando você escreve um programa de computador, você não está programando orientado a objeto, que é o que nós vimos até agora, nós vamos chamar de variável. A partir do momento que nós estamos programando de forma orientada a objeto e utilizando o conceito de classe, nós vamos ter dentro da classe não mais uma variável, mas nós teremos o quê? Um campo, que seria uma espécie de variável para simplificar. Tá? Professor, Então, oi, Laiane. desculpe interromper, eu já ouvi falar que atributo, chamam de atributos. Não Também pode chamar de atributo. Atributo, campo, data member, tá? E eu vou mais além, Laiane. Se vocês quiserem chamar de variável, apesar da terminologia não estar correta, a gente vai entender, tá bom? Eu não vou usar a terminologia variável com vocês. Eu vou utilizar bastante a terminologia campo ou data member, mas pode sim chamar de atributo sem problema algum, tá? Então, pegamos aqui um exemplo. Nós declaramos um campo dentro de uma classe e esse campo se chama nome. Que tipo que ele é? String. Tudo bem? Simples assim. Muito parecido com o que vocês estavam acostumados a fazer com a programação não orientada a objeto, declarando as variáveis. Tá bom? Vamos prosseguir. Tá? Então, se que a gente falar de campo, seria o equivalente a falar das variáveis. Vamos agora falar dos métodos. Né? Lembra o que é método? Comportamento da classe. O campo tem a ver com os dados e o método tem a ver com o comportamento da classe. Então, o método ele se traduz numa ação. Uma ação que será executada. Tá? Então, sempre que a gente pensa em falar de método, eu estou falando da execução de uma ação. Como é que a gente declara um método no C#? Né? A gente escreve lá, public ou private, depois eu explico a diferença para vocês, se o método é público ou privado, o tipo do método, se ele é inteiro, se ele é void, se ele é float, se ele é booleano, se ele é string, o nome do método, que aqui se chama exemplo método, e entre parênteses o argumento. Vocês lembram que vocês já viram alguma coisa parecida com isso recentemente? Função. A função, exatamente. É por isso na programação modular. Por isso que eu apresentei para vocês a programação modular, é por isso que eu apresentei para vocês a função, é por isso que a função tinha nome, tinha tipo, foi por isso que nós falamos dos argumentos, falando do argumento por valor, do argumento por referência. Então, pessoal, pensar em método é pensar em função, ponto. Só que a função é uma terminologia que a gente utiliza fora do universo da programação orientada a objeto. Dentro do universo da programação orientada a objeto, nós agora vamos chamar a função de método. Mas nada muito diferente do ponto de vista de execução e processamento do que vocês viram até agora. Então, por isso que a gente acabou, até no início desse semestre, já apresentando para vocês a programação modular, para que quando chegasse nesse momento da programação orientada a objeto, vocês se sentissem mais confortáveis. Tudo bem? Certinho? Certinho. Muito bem. Vamos começar a evoluir. Vamos avançar. Vamos voltar aqui. O que é mesmo método, gente? Me ajuda aqui. Já esqueci. O que é método? É uma ação. É uma ação. É uma ação. Método é uma ação. Ok? Muito bem. Existe um método específico dentro de qualquer classe. Ele não é obrigado, a existência dele é facultativa, depende do desenvolvedor, vai depender de vocês. Esse método é chamado de método construtor. Método construtor. Todo método construtor, ele executa uma ação, porque ele é método. Como método, ele tem que executar ação. Por que ele se chama, por que ele recebe esse nome especial de método construtor? Porque este método é executado sempre e tão somente quando o objeto é criado na memória. Então vamos anotar isso porque é muito importante. Toda vez
que eu instancio um objeto de uma classe, ou melhor, toda vez que eu crio um objeto na memória do computador, a partir daquele modelo que é uma classe qualquer, toda vez que eu criar um objeto, o método construtor é automaticamente chamado e executado. Desde que esse método construtor tenha sido declarado dentro do código. O método construtor pode existir, como pode não existir. Depende do problema. Se ele existir, ele será executado automaticamente quando nós criarmos um objeto. Ok, pessoal? Ficou claro? Vocês entenderam, então, o que é o método construtor? É um método cujas instruções contidas nele serão executadas, o método vai ser executado sempre que nós criarmos um objeto. Normalmente, esses métodos construtores, eles inicializam, ou seja, eles atribuem valores iniciais para os campos da classe, ou para os campos do objeto. Tá? Mas, como eu disse, depende de... A gente vai fazer vários exercícios com vocês, mostrando casos em que tem um método construtor e outros em que ele não é necessário. Para a gente definir um construtor para uma classe, a sintaxe é a seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui. Qual é o nome da classe? Exemplo classe. Qual é o nome do método construtor? O mesmo. O método construtor sempre tem o mesmo nome da classe. A diferença é que eu vou ter aqui um abre e fecha parênteses. Entendeu a diferença? É assim que nós vamos declarar o construtor. Tá bom? Sim, não, mais ou menos. Responde aqui no chat. Beleza, professor. Beleza. Necessita ser o mesmo nome, professor? Né? Ah, ok. Não entendi, Lili. Se necessita ter o mesmo nome. Sim, tem que ser o mesmo nome, tá? O fato de ter o mesmo nome para o C# representa que este aqui é o método construtor, tá bom? A diferença é que você tem que colocar ao final o parênteses, inclusive em algumas situações com um argumento dentro, tá? Ok. Muito bem. Pessoal, muita informação, concorda? Sim ou não? Sim, sim, Bastante. sim. Bastante informação. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a escrever no C# tudo isso que nós aprendemos agora. Preparados? Vamos ver tudo isso aqui na prática? A gente tenta. Pode ser? Como é que é? A gente tenta. Não, vamos lá. Agora é a hora da gente ver tudo isso daqui. Deixa eu abrir aqui o C# e trocar a tela aqui de compartilhamento. Veja se vocês estão vendo o C#. Não, essa tela aqui. O que eu estou fazendo aqui? Peraí, deixa eu arrastar aqui um monte de tela de um lado para o outro, que eu quero no notebook, eu não quero em outra tela aqui, não. Deixa eu abrir aqui. Cadê o compartilhamento? C# para todo mundo aqui? Agora foi, professor. Agora foi? Então vamos. Deixa eu abrir aqui o C#. Quem quiser abrir junto comigo aí também pode abrir. Tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos aplicar todo esse conceito que eu expliquei até agora. Esse texto que eu expliquei, esse texto conceitual que eu expliquei, ele já está disponível para vocês na plataforma Aula, tá? Então vamos lá. Nós vamos criar um primeiro exemplo para vocês e nós vamos trabalhar com uma figura geométrica. Vamos começar bem devagarzinho, tá? A figura geométrica é o círculo, tá bom? Então, eu vou criar uma classe chamada círculo, tá? Nome da classe, abre e fecha chaves. Então, eu vou estou declarando uma classe. Nome dela, círculo. Bacana. Dentro dessa classe, eu quero apenas o único
um único campo. O campo se chama raio. E ele é do tipo inteiro. Eu vou declarar um método construtor. Vocês se lembram para que é o método construtor? Método construtor é aquele método que É uma ação específica. ele que ele Ele vai executa ser o construtor. Ele é executado automaticamente quando o objeto é criado. Quando o objeto é criado. Gente, isso é importante. O método construtor é aquele método que é executado quando nós criamos o objeto. Cria o objeto, o método é executado. Mas detalhe, ele só vai ser executado se ele existir. Aqui ele existe. Né? Ó, nome do método construtor, seco, o mesmo nome da classe. Aqui o C# vai entender que isso aqui é o construtor. Vamos lá. Método construtor. Tá? Como só tem ele, a gente chama de método construtor padrão. O que eu vou colocar dentro desse método? O que eu quero que aconteça toda vez que criar o objeto? Eu quero que ele pegue aquele campo raio e atribua um valor 1. Simples assim. Toda vez que eu criar o objeto da classe círculo, eu quero que ele pegue o campo raio e atribua o valor 1. Eu vou dar um break aqui nessa classe e vou continuar daqui a pouco. Vamos para o main, que é bem conhecido de vocês, tá? Bom, a classe está declarada. O que nós temos dentro? Como é que chama a classe? Círculo. Bacana. Quantos membros tem essa classe? 2. Ele tem um campo e ele tem um método. O campo é raio, o raio do tipo inteiro. E o método é o método construtor padrão. O que o método construtor padrão faz? Ele atribui o valor 1 para o campo raio quando eu criar o objeto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o objeto. Então, vamos aprender agora a criar um objeto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou declarar uma variável e o nome dela é C. Lembra que vocês aprenderam que as variáveis podem ser inteiro, pode ser float, pode ser double, pode ser booleano, pode ser string? Lembra que vocês aprenderam isso? Sim. Agora vocês vão aprender uma variável que é do tipo classe. E aí vocês vão anotar agora o que eu vou falar. Toda variável do tipo classe, o que é que ela armazena? Alguém faz ideia? Se ela fosse inteiro, int, ia armazenar o inteiro. Se ela fosse float, ia armazenar o número real. Se ela fosse booleana, ia armazenar um valor lógico. Agora, se a variável do tipo classe, alguém faz ideia do que ela armazena? O que está dentro da classe? Não. O que ela vai armazenar? O Maicon está dizendo, ela vai armazenar a classe inteira. O Luiz está dizendo, vai armazenar os atributos do objeto. Ok. Vamos continuar aí, pessoal. Uma variável do tipo classe. Gente, o que é que essa variável armazena? Vamos anotar? Toda variável do tipo classe armazena o endereço de memória do objeto que será criado da classe. Anota aí. Tá? Então, toda variável do tipo classe, que é o caso da variável C, essa variável, que tipo ela é? Do tipo círculo. Então, o que essa variável tem capacidade de armazenar? Ela terá a capacidade de armazenar o endereço de memória RAM de um objeto quando ele for criado desta classe, quando ele for instanciado. Tudo bem? Posso continuar? Sim. Nós criamos um objeto? Não. Nós só declaramos uma variável C do tipo classe. O Matheus está pedindo para repetir, então vamos repetir aqui devagarzinho. Toda variável, se a variável C fosse inteira, int, ela ia armazenar o inteiro. Se a variável C fosse um float, ela ia armazenar o número real, e assim por diante. Agora, quando a variável, na linguagem de programação, é uma variável do tipo classe, que é esse caso, a variável C é do tipo classe círculo, ela tem a capacidade
de armazenar o endereço de memória RAM, de um objeto que será criado. Então, quando eu criar um objeto, esse objeto vai ser criado na memória RAM. Quem é que vai saber qual é o endereço dele? A variável C. Entendido aí, Matheus? Muito bem. Nós declaramos a variável C. Agora é a hora de criar o objeto. Eu escrevo assim, C igual a new circle. Pronto. Gente, nessa linha acontece um monte de coisa. Vamos anotar? Então vamos anotar aí. Nessa linha. O que é essa cláusula new? Essa cláusula new aí, essa palavra reservada de C#, quer dizer alocação dinâmica de memória. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a alocação dinâmica de memória para a criação do objeto. Essa é a primeira coisa que acontece, alocação dinâmica de memória. A segunda coisa que vai acontecer, nós vamos criar o objeto, que é a parte mais importante. Esse objeto vai ser criado e um endereço de memória RAM. Então, essa é a segunda coisa que acontece nessa instrução. Terceira coisa, lembra o que acontece com o método construtor quando nós criamos o objeto? O método construtor é chamado e o que ele faz? Atribui o número 1 para o campo raio. E a quarta coisa que acontece, o endereço desse objeto vai ser gravado na variável C. Querem que repita? Por favor. Então vamos lá. Nesta instrução, um monte de coisa acontece. Quais são? Em primeiro lugar, alocação dinâmica de memória. Por que alocação dinâmica? Porque eu estou falando C#, eu quero instanciar um objeto. Eu quero criar um objeto de uma classe que eu declarei lá em cima. Tá? Bom, se eu quero criar um objeto, eu preciso de memória RAM, porque vocês sabem que tudo tem que estar na memória RAM para ser processado. Então, eu vou precisar de um espaço de memória. Para eu obter esse espaço de memória, eu preciso fazer um pedido. Esse pedido, essa alocação de memória, essa alocação dinâmica de memória é representada pela palavra reservada new. Então, nessa instrução, eu tenho a alocação dinâmica de memória para criar o objeto da classe círculo. Essa é a primeira coisa que acontece. Segundo, eu tenho efetivamente a criação. Se preferir, criação do objeto ou instanciação do objeto. Nós vimos agora há pouco, né? Instanciação, o ato de criar o objeto. O objeto passa a existir. Esse objeto, a partir do momento em que ele existe, o que ele vai ter dentro dele? Ele vai ter um campo, chamado raio do tipo inteiro, e ele vai ter o método construtor. Tudo bem? Então, ele herda as características, lembra que a classe é a receita de bolo. Esse objeto vai herdar essas características dessa receita, desse modelo. Então, alocação dinâmica, criação do objeto. Como eu estou criando o objeto, o método construtor vai ser chamado automaticamente, e o método construtor vai carimbar o número 1 no campo raio, dentro desse objeto que eu acabei de criar. E já que esse objeto está armazenado em uma posição de memória RAM, e essa posição é representada pelo endereço, quem é que vai armazenar esse endereço? A variável C. Joinha? Nesse momento, nós temos um objeto criado na memória RAM, este objeto da classe círculo. Podemos continuar? Pode sim, professor. Essas duas linhas, vocês estão assustados, pessoal? Não se assusta não, isso é facinho. Essas duas linhas aqui de cima, elas podem ser escritas numa única linha, tá? Círculo, C é igual a new círculo, tá? As duas linhas anteriores podem, se você quiser, substituir, se vocês quiserem, substituir por uma única instrução, tá? Muito bem, o que aconteceu? Então, vamos só recapitular. O que eu fiz nessa primeira linha aqui, pessoal? Me ajuda. Esqueci a palavra, você Você denominou a declarou a variável variável. Isso, declarou. Declaramos a variável C. Variável.
Declaramos a variável C. Perfeito. Declaramos a variável C. De que tipo que é a variável C? Tipo classe. Tipo classe. Classe. Isso significa o que na prática? Que você alocou o endereço da memória para... Não. Não é isso. Aqui é só declaração. Eu estou aqui na primeira instrução. Isso quer dizer que ela vai armazenar o endereço da memória do objeto. Significa que a variável C, ela tem a capacidade, em algum momento, ela vai armazenar o endereço de um objeto que vai ser criado. Tá? E para isso que eu declarei a variável. Na segunda instrução, não. Aqui eu crio uma variável, eu crio um objeto. Aqui eu instancio o objeto. Tá? Executo o construtor e o endereço de memória desse objeto é gravado na variável C. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Uhum. Pergunto para você, agora nós temos um objeto na memória RAM. Esse objeto que está na memória RAM, ele tem um campo chamado raio. Quanto vale o raio? 1. 1. Por que vocês têm essa certeza que o raio vale 1? Porque tá no... Não é no método, esqueci a palavra. Porque tá no método construtor. Está escrito aqui, ó. Por quê? Por que vocês têm certeza que esse objeto que está na memória RAM, ele tem um campo raio valendo 1? Porque quando esse objeto foi criado, o que aconteceu? Vai atribuir já o valor 1. Automaticamente, quando o objeto foi criado, automaticamente o método construtor foi chamado. E quando ele foi chamado, ele atribuiu para a variável raio, certo? Certo. Então, professor, no momento C está valendo raio igual a 1. C está atribuído raio igual a 1. C não. Você está confundindo tudo, Yuri. Vamos de novo. Pessoal, eu sei que isso aqui dá nó na cabeça, mas vamos de novo. Lembra que eu falei que a variável C... É que assim, vocês vão ter que dar uma viajada para entender um pouquinho o objeto, tá? Aqui na primeira instrução, eu declarei a variável. C é uma variável, como a gente está acostumado a trabalhar. Só que ela é do tipo classe. A gente não estava acostumado a trabalhar com variáveis do tipo classe. E agora temos aprendemos a trabalhar com variáveis do tipo classe. Vocês lembram que eu falei? O que a variável C vai armazenar? Ela vai armazenar um endereço de memória. Lembra disso? Sim. Então, o C não pode valer 1. O C sempre vai ser igual... Vamos supor, nós criamos um objeto. Aí, se eu pudesse ir na memória RAM e ver o objeto, eu ia falar assim, esse objeto foi criado no endereço 1000. Ele foi criado no endereço 1000. Quanto vale C? O endereço 1000. Ele vale 1000. Agora, dentro do endereço 1000, se eu abrir o endereço 1000 lá, eu vou ter dentro da... Claro que são mais do que... O endereço 1000 é o endereço de acesso inicial do objeto. Se eu for no endereço 1000, eu vou encontrar um objeto instanciado, um objeto criado fisicamente. Dentro desse objeto, eu vou encontrar um campo chamado raio. E que valor que eu vou encontrar dentro desse campo? O valor número 1. E quem gravou o número lá? O método construtor, quando eu criei o objeto. Melhorou? Professor, sim, eu consigo entender. A minha dúvida é só pelo fato de ser programação orientada a objeto, não necessita ter return, né? Igual o passado, que é a função. Vai ter return. Vai ter. Mas isso é lá na frente. Calma. Nós estamos aqui atrás ainda, Yuri, calma. Você está lá na frente. Volta um pouquinho, senão a gente vai se perder. Tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, até agora, pessoal, Laiane, resume para nós o que é que nós fizemos até agora. Por favor. Declaramos o C, circle, e instanciamos um objeto no C. Criamos um objeto na memória RAM. Isso. O endereço de memória desse objeto está apontado pela variável C, ok? Isso, bem melhor. E dentro desse objeto tem um campo. Esse campo chama raio e o valor dele é 1. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Então tá bom. Agora nós vamos evoluir. Eu quero calcular a área do círculo, mas eu só tenho um raio valendo 1. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou declarar uma variável, tá?
chamada área do círculo. Uma variável de memória que vocês conhecem, área do círculo. Tudo bem? É o nome da variável. E eu vou dizer que a área do círculo é igual, agora que vem, eu vou escrever assim, ó, C.área, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, espera um pouquinho só, vamos tentar entender aqui. Quem que é C? Não é o nosso objeto? Sim. Sim. Ponto, área. Área, vamos escrever aqui, ó, área é o método que eu quero executar, é a ação. Então, eu quero executar uma ação, o nome dessa ação, desse método é área, e eu quero executar esse método sobre o objeto C, que está lá no endereço de memória 1000, que é o objeto que nós acabamos de criar. Tudo bem? Só que este método, área, vocês devem estar percebendo que o C# está reclamando. Então, assim, ó, círculo não contém uma definição para área. E não foi possível encontrar nenhum método de extensão área. Então, está dizendo assim para mim, olha, você está querendo que eu execute um método chamado área, que é uma ação, sobre o objeto C, que você acabou de criar. Só que você não declarou na classe o método. Então, eu vou dar um break aqui e vou declarar aqui na classe, eu vou declarar o método. Eu vou escrever public, tá certo? Double área. E aí, agora, respondendo a você, Yuri, eu vou escrever assim, ó, return math.p vezes raio, porque é assim que a gente calcula, né? É o PR ao quadrado. Então, volta um pouquinho a fita aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Eu estou pedindo para o C# executar o método área, que é esse cara aqui, sobre qual objeto. Toda vez que eu disser para o C# que eu quero executar o método, eu preciso dizer qual é o objeto. Então, o objeto só existe um, que é o objeto que está na memória RAM, apontado pela variável C. É como se eu dissesse assim, o C# vai lá no endereço que o C conhece e executa lá essa ação, esse método. O que o C# vai fazer? O que ele vai fazer aqui? Ele vai lá e pega math.p, é 3.14. Quanto que é o raio? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3,14 é 3,14. Então, se eu pedir para ele mostrar aqui no vídeo, né? Console, Ctrl+Alt. Se eu pedir para mostrar a área do círculo, quero acreditar que ele vai mostrar o valor 3,14. Vamos testar para ver se é isso mesmo? Vamos executar. Se não der 3,14, nós estamos com algum tipo de problema. Deu certo ou não deu certo? 3,14, 15, aquele número do PIN. Então, funcionou corretamente. Tá? Vocês entenderam o que foi feito aqui, pessoal? Alguém tem dúvida? Nós chamamos o método área, que é uma ação, e eu declarei aqui qual é a ação, as características, sobre o objeto C que existe na memória do computador. Tá? Aí, o que o C# fez? Ele falou assim, legal, no C eu tenho um objeto criado. Quanto que vale o raio lá? O raio vale 1. Se eu for executar a área, então eu vou fazer 3,14 vezes 1 vezes 1, que dá o próprio 3,14. Certinho? Certo, certinho. Tranquilo? Tranquilo não, mas... Não, mas vai ficar. Mas vocês entenderam que é o método, Daniel? O método é uma ação que eu executo sobre um objeto. Quantos objetos eu tinha aqui? Um só. Quem conhecia o endereço dele? O C. Então eu disse para o C#, olha, C, já que você representa o endereço do objeto,
né? Execute uma ação sobre esse objeto. A gente escreve C. É como se a área chamasse o C. Como é que a área chama o C? Eu executo o método área sobre o objeto que está numa posição de memória, sobre o objeto que nós acabamos de criar. Sim. Entendeu? Uhum. É como se eu falasse assim, olha, a classe é veículo e o objeto é um carro. Daniel, executa uma ação no carro, abre a porta. Então eu tenho que escrever assim, ó, carro, ponto, abre a porta. Abre a porta é ação. O carro é o objeto. E o veículo é a classe. Entendeu? Agora entendi. Tá? Essas analogias às vezes ajudam, essas analogias trazendo coisas do mundo real, sempre ajuda a gente a compreender a programação orientada a objeto. Porque, afinal de contas, o que a gente quer fazer com a programação orientada a objeto é fazer abstrações de objetos do mundo real, como eu mostrei para vocês, o caso do pedido, o caso do cliente, do produto. Vamos melhorar esse nosso código um pouquinho? Então, vamos lá. Vocês estão vendo esse método construtor aqui? Estão vendo esse método construtor? Sim. Sim. Tá? Se não bastasse um, eu vou tirar uma cópia dele. Eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Dois iguais, o C# não aceita. Então, eu vou escrever aqui dentro, raio inicial. Bom, qual vai ser a diferença desse construtor? Porque os dois têm nome de classe. Qual a diferença desse construtor para esse? É que nesse construtor não tem argumento. E nesse aqui tem. Esse cara aqui deixa de ser construtor padrão e passa a ser chamado de construtor sobrecarregado. E aqui eu vou escrever que o raio é igual a raio inicial. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu tirei uma cópia do método construtor e nesse segundo método construtor, que deixa de ser padrão sobrecarregado, porque ele é o segundo, eu coloquei aqui um argumento. E o valor do argumento eu atribuo para raio. Olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no main. Tá vendo esse cara aqui, ó? C igual a new circle. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar o número 4 dentro. E vou executar. E vamos ver o resultado. Ele vai dar o número 50,26. 50,26 é π vezes 4 elevado ao quadrado. Alguém conseguiu entender o que aconteceu aqui? Qual foi a mágica? É que quando criou o C, criou o objeto C, instanciou o C, passou o 4 e o 4 foi atribuído a raio. Laiane, cuidado só. Nós não criamos o C e não instanciamos o C. Tudo bem? Só cuidado com a frase. Nós não criamos o C e nós não instanciamos o C. Nós instanciamos o correto é, nós instanciamos um objeto, ok, da classe, e o endereço de memória desse objeto é apontado pela variável C. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Cuidado, eu preciso passar, aí, mestre, aí é passado o parâmetro 4, certo? A parâmetro não, argumento. Né? Então, o que aconteceu aqui? Nós criamos um objeto e passamos como argumento o número 4. O que aconteceu? Eu passei o argumento 4 para quem? Para o método construtor. Só que o C# sabe que ele tem dois métodos construtores. Qual deles ele executou? Este aqui ou este aqui? O de baixo. O segundo. O segundo. Por que ele escolheu o segundo e não o primeiro? Que você atribuiu uma referência, um valor? Não, porque eu tenho um argumento. Argumento. Isso. Eu sei, gente, eu sei que vocês sofrem às vezes com as palavras e os termos. É natural, né? Mas a gente precisa corrigir para vocês falarem direitinho. Então, o que aconteceu aqui? O número 4, ele é um argumento que foi encaminhado para o método construtor. Se eu tivesse deixado sem argumento, ele ia chamar o construtor padrão. Como eu passei um argumento, que é o número 4, o C# falou, peraí, eu tenho um método construtor que não recebe argumento. E eu tenho um método construtor que recebe argumento.
Como o argumento existe, eu vou no segundo. Tudo bem? Sim. E aí, consequentemente, ele executou o segundo método construtor e atribuiu para o raio o número 4. Quando eu pedi para ele executar o método área sobre o objeto C, ele fez 3 vezes 14 vezes raio, vezes raio. O Luiz está dizendo, e não é que o cara é inteligente? É, gente, senão ele ia se perder. Então, a quantidade de argumentos no método construtor é o que vai definir qual o construtor que ele vai utilizar. Tudo bem, pessoal? Gente, isso é fácil, não fiquem assustados não, tá? Sim, sim. Não fiquem assustados não, tá bom? O pessoal lá do segundo ano, cadê aqui? Quem é que está no segundo ano aqui? Comigo lá? O Michael? É o Michael que está lá comigo ou não? Acho que o Michael saiu aqui, né? Nós estamos lá no segundo ano, estrutura de dados. Eu pego exatamente isso daqui, só que o que a gente faz lá no segundo ano com vocês? A gente fica brincando com objetos na memória. A gente tira o sistema Windows do lado e fala assim, Windows, deixa que eu não preciso de você. E a gente começa a brincar com os objetos dinâmicos na memória. Negócio muito louco, né? Mas isso é só lá no segundo ano de estrutura de dados. Vocês vão chegar lá, tá? Pessoal, são 10h21. Vamos dar um break por aqui. Amanhã nós voltamos com mais exemplos. O que vocês acham? Professor, eu só ia perguntar o porquê do double. Porque pra não ter que ficar colocando float na frente de tudo? Porque ele pede pra ser double? Eu poderia ter colocado float, não teria problema se eu colocasse aqui float, né? O que eu ia ter que escrever, se eu colocasse aqui float, por exemplo, na resposta, tivesse com float, eu teria que colocar o float aqui na frente, só isso, tá? Então, para não colocar, para simplificar, até porque não é esse o objetivo, a gente fazer alguma coisa mais simples, é mais vocês entenderem o conceito, né? Então, eu coloquei double, tá? E porque a variável aqui também era círculo, ela é double, tá? Professor, Vamos dar uma paradinha aqui. Nós fizemos 2 exemplos, amanhã vamos fazer mais 3. Vamos falar do TP, né? Vamos passar alguns desafios para vocês e voltar nesse conceito aqui. Já o pessoal que quiser continuar comigo, continua comigo para falar do TP ou para tirar dúvida da aula de hoje, tá certo? E de outros assuntos também, tá? Quem não tiver dúvida, pessoal, bom descanso. Amanhã voltamos às 19h30.